A história de Jó, fé inabalável. Introdução. Na antiga terra de Uz, um homem chamado Jó se destacou como um exemplo de retidão e prosperidade. Ele era conhecido por sua profunda devoção a Deus, possuindo vastas riquezas, incluindo rebanhos abundantes e uma família amorosa composta por 10 filhos. A vida de Jó era marcada por bênçãos, mas essa serenidade estava prestes a ser desafiada de maneira dramática. Em uma assembleia celestial, Deus, orgulhoso de seu servo, afirmou: Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele. No entanto, Satanás, o acusador, contestou essa declaração, sugerindo que a fidelidade de Jó era apenas uma consequência de suas bênçãos. O desafio celestial. Satanás argumentou que, se Deus retirasse as bênçãos de Jó, ele certamente o amaldiçoaria. Deus, desejando demonstrar a autenticidade da fé de Jó, consentiu em permitir que Satanás o testasse, mas impôs uma condição: sua vida deveria ser poupada. Assim, começou uma série de calamidades que colocariam à prova a integridade de Jó. Em um único dia, ele recebeu notícias devastadoras, desencadeando uma sequência de tragédias que abalariam qualquer ser humano. As tragédias. Jó foi informado de que bandidos roubaram seu rebanho e mataram seus servos, e enquanto processava essa perda, um mensageiro chegou com mais notícias: uma tempestade destruiu a casa onde seus filhos estavam reunidos, resultando na morte de todos. O coração de Jó, antes repleto de alegria, transformou-se em um abismo de dor. Apesar de toda a perda, ele não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, rasgou suas vestes, prostrou-se em terra e declarou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, o Senhor deu, e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A perda da saúde. Satanás, não satisfeito com as dores emocionais de Jó, retornou à presença de Deus, pedindo permissão para atacar sua saúde. Deus consentiu, e Jó foi acometido por feridas dolorosas. Ele se sentou em meio a cinzas, arranhando seu corpo com um caco de barro. Sua esposa, tomada pela desesperança, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. No entanto, Jó, firme em sua fé, respondeu: Receberíamos o bem de Deus e não o mal? Mesmo diante de tanto sofrimento, ele continuou a adorar. Os amigos de Jó. A angústia de Jó chamou a atenção de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. Eles vieram visitá-lo, inicialmente em silêncio, pois a dor de Jó era tão intensa que palavras pareciam inadequadas. Após 7 dias de luto silencioso, começaram a dialogar. Contudo, suas palavras rapidamente se transformaram em acusações, sugerindo que o sofrimento de Jó era um sinal de pecado. Eles argumentaram que ele deveria se arrepender para obter o perdão divino. O diálogo. Jó, confuso e angustiado, começou a questionar a justiça divina. Ele clamou: Por que sou alvo de tanta dor? O que fiz para merecer isso? Desejando um encontro com Deus, ele ansiava por um espaço onde pudesse apresentar seu caso. Assim, o livro de Jó se transforma em um profundo diálogo sobre o sofrimento, a justiça e a natureza de Deus. Os amigos de Jó defendem a ideia de que o sofrimento é sempre consequência do pecado, enquanto ele insiste em sua inocência. As defesas de Jó. Em suas defesas, Jó expressa frustração e indignação. Ele não compreende por que Deus permite tal sofrimento a uma pessoa justa. Em momentos de desespero, exclama: Se sou culpado, que me mostre meu erro. Mesmo assim, não abandona sua fé. Ele clama por justiça, ansiando por um mediador que possa interceder por ele diante de Deus. Essa busca por compreensão reflete a dor humana diante da injustiça e do sofrimento. A resposta de Deus. Após longas discussões e questionamentos, Deus finalmente responde a Jó. Contudo, em vez de oferecer uma explicação clara, ele apresenta uma série de perguntas desafiadoras: Onde você estava quando fundei a terra? Você conhece o caminho da luz? Deus destaca a grandeza da criação, a força do mar e os mistérios da vida. Essas indagações revelam a limitação da compreensão humana frente à sabedoria divina. O reconhecimento de Jó. Diante da resposta de Deus, Jó sente-se pequeno e impotente. Ele percebe que sua capacidade de entender o sofrimento e a justiça de Deus é limitada.
Com um coração humilde, ele se arrepende por ter questionado a Deus e reconhece sua soberania, compreendendo que, embora não consiga entender a razão de seu sofrimento, confia na sabedoria divina. A restauração. Após essa demonstração de fé e humildade, Deus decide restaurar a vida de Jó. Ele devolve a Jó o dobro do que havia perdido. Seus rebanhos são multiplicados, e ele recebe uma nova família. Jó vive por muitos anos, testemunhando o crescimento de seus filhos e netos, e, finalmente, morre satisfeito, repleto de dias. Sua história é uma celebração da fé e da resiliência diante da adversidade. Conclusão. A história de Jó é uma lição poderosa sobre a fé inabalável e a natureza do sofrimento. Mesmo em meio às maiores tribulações, Jó manteve sua integridade e confiança em Deus. Ele se tornou um símbolo de esperança, demonstrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé pode trazer luz e renovação. Ao refletirmos sobre a vida de Jó, somos lembrados da importância de permanecer firmes em nossas crenças, mesmo quando o caminho parece obscuro e repleto de desafios.